Muito boa noite, pessoal, muito boa noite. Hoje, então, 9 de outubro, quinta-feira, dia de Em Pauta. Nós estamos aqui novamente através do Facebook do Jornal Tribuna da Produção, hoje com um tema super relevante, um tema importantíssimo, principalmente para nós mulheres. Hoje vamos falar de Outubro Rosa. E vocês já devem ter percebido, né, pela cor das nossas roupas, né, que o tema, então, é um tema que vai trazer uma leveza aí nas telinhas de vocês, né? Apesar de ser um tema que traz também muita reflexão, e a gente vai falar bastante sobre isso com a nossa convidada, vai ser um programa leve, um programa gostoso, e eu convido você a estar conosco até às 8h30, nós estaremos por aqui. Então, quero dar as boas-vindas à minha convidada, que vai nos agraciar com informações, com dados e tudo que ela puder dividir com a gente nesse espaço. Seja bem-vinda, Alessandra Florencio, desculpe, que é, então, a responsável por esse assunto, né, na saúde básica do município aqui de Palmeira. Vou deixar para você se apresentar melhor, que você vai nos contar quem é a Alessandra. Então, boa noite, Eliane, boa noite aos ouvintes, né, a todos que nos acompanham aqui na live. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, nesse espaço tão importante de fala, né, e de demonstrar as nossas ações. Agradecer a equipe, então, da Tribuna, né, e então, né, eu sou Alessandra, como a Eliane falou, eu sou enfermeira, eu atuo aqui no município de Palmeira das Missões já há 13 anos, né, e nesse momento, então, através de um convite do secretário municipal de saúde, o Sidney Bueno, eu componho a equipe, então, da gestão da Secretaria Municipal de Saúde, né, e faço a coordenação da atenção básica, né, da atenção primária em saúde. Então, a gente está aí, né, nesse mês, né, desenvolvendo as ações dessa campanha tão importante, né, como a Eliane falou, uma campanha internacional, né, que é o Outubro Rosa, que a gente intensifica, então, as nossas ações de promoção, de prevenção e do cuidado integral à saúde da mulher. E quando eu falava, né, de trazer um pouco de leveza também para a fala, porque eu vejo que a mulher, ela precisa, né, estar atenta com a sua saúde todos os dias do ano, como a gente sempre fala. Mas, devido à nossa correria, devido aos intensos horários, às intensas jornadas que as mulheres hoje desenvolvem, nem sempre isso é possível. Então, quando vem o Outubro Rosa, a gente já dá o start, né, de que é o mês que a gente pode procurar esse auxílio naquilo que a gente precisa estar fazendo pelo menos uma vez no ano, né? Então, assim, a campanha ela é internacional, ela vem para conscientizar as mulheres, e eu me chamava atenção quando eu via que mundialmente ela teve início em 2002. No Brasil, ela ganhou um pouco mais de força em 2008, mas ela só foi oficializada em 2018. Então, assim, nós ainda estamos no início do Outubro Rosa, dá para se dizer, né? Exatamente, né? As ações já existem, né, por um período muito mais longo, mas essas ações mais intensificadas, assim, onde a gente se reúne e todo mundo, né, faz alguma coisa relacionada ao tema, né, cada setor desenvolve alguma ação relacionada, ele é recente, né? No nosso município também a gente tem algumas leis, né, que são recentes relacionadas à temática, então isso está se ampliando cada vez mais nos municípios, né? Mas ela já existe, claro, internacionalmente, né, desde 1990, né, nos Estados Unidos já existia a campanha do Outubro Rosa, então depois ela só ganhou força, né? Que bom, né? Que bom que nós mulheres podemos ter esse mês para a gente se olhar de uma forma diferente, para a gente poder buscar as informações que daqui a pouco também não são tão evidentes, porque tem muita coisa ainda, muitas falsificações, digamos assim, né? A gente vê que tem, não, isso aqui não é tudo isso, não precisa fazer, não é necessário. E eu quero começar, quero que você comece falando sobre exatamente o principal objetivo das ações do Outubro Rosa.
Qual é o principal objetivo que vocês têm? Bom, então o principal objetivo da campanha, ele é a prevenção do câncer de mama, né? O câncer de mama, ele é seguindo o câncer de pele, né? O melanoma, ele é a segunda causa de morte, então, em mulheres, né? E mundialmente, né, também se tem esse dado. Então, não só na nossa região, no nosso país, mas mundialmente se tem esse dado. Então, o objetivo da campanha é ampliar o número de diagnóstico precoce, né, de lesões de mama que possam ser cancerígenas e possam causar, né, levar à morte. Seguido a isso, então, a gente juntou a essa campanha, né, a prevenção do câncer de colo de útero, né, que também tem uma taxa de incidência bem elevada. O câncer de colo de útero, ele é o terceiro mais prevalente em mulheres, né, de 25 a 64 anos de idade, e se junta a essa campanha. Então, o objetivo principal é a prevenção, né, desses dois tipos de câncer, né, e além disso a gente agrega outras ações, que aí são prevenções de DST, testes rápidos, ampliação das taxas de vacinação, né? Tudo que é relacionado à prevenção e promoção e qualificação dos cuidados integrais à saúde da mulher, a gente tenta ofertar nesse mês de outubro. Claro que as ações não são específicas de outubro, né? A gente desenvolve as mesmas ações ao longo de todo o ano, mas especificamente em outubro a gente tenta ampliar a oferta de serviços, né? Ampliar a oferta de acessos aos serviços de saúde. Num primeiro momento, então, as equipes do nosso município se organizam, né? E tentam fazer horários diferenciados de atendimento, né? Turno estendido e os dias D, né? Que a gente chama, que são os sábados que a gente trabalha, né? Realizando os exames e os atendimentos das mulheres nas unidades básicas de saúde do nosso município. É isso aí. Bem, câncer de mama. Hoje o mais comum entre as mulheres, né? E como tu falaste aqui, esse objetivo principal do Outubro Rosa. Como é possível fazer o diagnóstico do câncer de mama? Bom, o câncer de mama, né? O padrão ouro, né, o exame ouro que a gente tem, né, ofertado pelo SUS é a mamografia. Então, a mamografia ela é um exame muito recomendado, né, com uma taxa de detecção muito precisa, né. Então, ele é o exame ouro que a gente chama, né. Se tem outros exames que são a ecografia e alguns outros exames de imagem mais avançados, né, quando se tem uma suspeita inicial na mamografia, né, mas então a gente oferta a mamografia pelo SUS, né, e esse ano, então, a gente teve uma ampliação da faixa etária desse exame. A gente trabalhava com a faixa etária de 50 a 59 anos de idade, né, para mulheres, de 50 a 59 anos, e esse ano o Ministério da Saúde, então, ampliou até os 74 anos de idade. Então, é recomendado inicialmente a mamografia, né? Claro que a gente não tem essa limitação na faixa etária, então depende de cada mulher, do histórico, né, da sua história de vida, dos seus antecedentes familiares, né, da história pregressa dessa mulher. Então, a gente tem a preconização, né, de 50 a 74 anos de idade, mas isso não impede que mulheres mais jovens ou mais velhas realizem o exame. Eu ia te perguntar a partir de que idade, tu já me respondeu. Com que frequência as mulheres devem fazer a mamografia? Bom, a partir dos 50 anos de idade, então a mulher deve realizar o primeiro exame, né, da mamografia. A partir disso, né, ela tem que ter 2 exames consecutivos sem nenhuma alteração, aí ela pode falhar 3 anos sem realizar, né, o exame. Então, 2 exames normais e pode esperar até 36 meses, né, para realizar um novo exame, uma nova mamografia. É a periodicidade recomendada para mulheres que não têm nenhum risco, né. Então, volto a dizer, o profissional de saúde tem que avaliar, né, as questões individuais de cada mulher para estabelecer a periodicidade. Bom, eu tive um histórico familiar de primeiro grau, mãe ou irmã. Eu vou esperar os 36 meses, os 3 anos?
Aí a gente não tem essa recomendação, a gente faz o exame anual e para algumas mulheres até semestral. E a depender do resultado, né? Se ela tiver um resultado com uma alteração, a gente tem segmentos, né, semestrais ou anuais, a depender do resultado. Então, e mesmo que a mulher já tenha exames periódicos normais, quando chega aos 50 anos de idade, a gente adota essa periodicidade, né? Então, depende Sim, cada caso. De cada caso. Cada caso é um caso. Bom, vamos lembrar aqui, o pessoal que está nos acompanhando na live, que vocês podem fazer perguntas, né, para a nossa convidada aqui. Então, comenta lá na live que a gente vai estar fazendo aqui o questionamento, trazendo o questionamento de vocês também, se houver, né? Outra situação, Alessandra, os índices de cura do câncer de mama, como que estão hoje? Você tem alguns dados que possa trazer para a gente? O prognóstico do câncer de mama ele é muito bom, né? Quando detectado precocemente, o índice de cura ele é muito alto, né? A taxa de cura ela é muito elevada, não tenho exata a precisão, né, dos números, mas a gente tem muitos casos, né? Muitas mulheres em tratamento. No ano de 2025, a gente já teve na nossa regional, que compreende 26 municípios, né, da 15ª Coordenadoria Regional de Saúde, a gente teve 27 óbitos de mulheres, né, nessas faixas etárias por câncer de mama. Mas o índice de cura é muito maior. Então, quanto mais cedo diagnosticado, né, o índice de metástase, que é o desenvolvimento do câncer em outros órgãos, né, ele é muito menor. Então, né, o diagnóstico precoce ele é muito importante para a taxa de cura, né, interfere bastante. E como que estão sendo realizadas as mamografias? Claro, o mês de outubro recém começou, né? Mas vamos voltar um pouquinho, porque a gente sabe que isso acontece ao longo do ano, como já foi falado. Há procura por parte das mulheres, ou as mulheres não estão sendo tão cuidadosas, esperam só para o mês de outubro? Como é que está acontecendo isso? Bom, eu vou voltar um pouquinho, né, na nossa história. O município de Palmeira das Missões, há um tempo atrás, acessava os exames de mamografia aqui no nosso município mesmo. A gente tinha pactuação e realizava os exames na Diagimagem, né, num prestador de serviço aqui do município. Posteriormente, a gente teve alguns problemas de contratos, né, que esse exame ele é custeado pelo Estado, e então o Estado começou a ofertar o serviço num município vizinho, que era Ronda Alta. Então, isso dificultou um pouquinho a procura e o acesso das mulheres ao exame. Elas tinham que sair mais cedo, né? O transporte do município sai às 5 da manhã e às vezes passar o dia, né, lá no município de Ronda Alta e retornar à tardinha. Então, isso deixou os nossos índices de realização de exame muito baixos, né? E a gente tem uma taxa de 0, a nossa razão, né, de exame por habitantes é 0,02, então a gente estava com dificuldade em alcançar nossas metas. Esse ano, então, a gente teve, né, a felicidade do hospital aqui de Palmeira das Missões adquirir um mamógrafo, né, e implantar o serviço de mamografia aqui no nosso município. Então, a gente tem cerca de 200 exames ofertados só para o município de Palmeira por mês. E a gente tá, né, com sobra de exame. A nossa colega reguladora lá até fica instigando, né, os profissionais de saúde nos grupos que a gente tem a ofertar a mamografia. A gente não tem ainda uma procura tão efetiva das mulheres. No começo ali, quando foi inaugurado o mamógrafo, a gente teve maior procura e agora parece que deu uma estabilizada. No mês de outubro voltou a aumentar a procura, mas ainda assim a gente não está utilizando todos os exames que nos são ofertados, né? Cerca de 200 exames no mês. Então, ficou muito mais fácil de acessar o exame, muito mais prático. Tem casos que a gente consegue agendar o exame para o mesmo dia. Então, a mulher vai na unidade, consulta e realiza o exame. Vai de manhã, o profissional de saúde solicita, é agendado para de tarde, vai no hospital, realiza o exame no mesmo dia que realizou a consulta. Então, a gente está, assim, com esse fluxo muito bem alinhado, mas a gente está com algumas dificuldades, né,
no cuidado, né, das mulheres em ir realizar o exame e no interesse, né, de estar fazendo o exame. Agora me surgiu um questionamento. Nesse caso, vai contar a idade, o teto dos 50 anos, digamos, ou mulheres de 40 a mais, um exemplo, que queiram realizar, que nunca fizeram a mamografia, se elas forem até o posto solicitar, elas vão ser atendidas? Será que vai ter essa chance? Como é que seria? Sim, como eu falei antes, né? Os nossos indicadores de saúde, né? Eles contabilizam a partir dos 50 anos de idade. Mas a gente não trabalha só com os indicadores, né? A gente trabalha com o bem-estar da saúde da população. Então, sim, quando a mulher vai e ela tem uma história clínica ali que se recomenda a realização antes dos 50 anos, o profissional de saúde solicita sim. Né? E o hospital, ele está realizando o exame antes dessa faixa etária, não está barrando, né? Então, a gente está conseguindo ofertar. Tanto que não falte, né, para as nossas mulheres acima de 50 anos, né? Mas como a gente está com o exame sobrando, o profissional de saúde acaba solicitando e a mulher consegue realizar sim. Pois é, então olha aí, ó, tem mamografia sobrando, né? A gente tem como vocês fazerem daqui a pouco no mesmo dia, porque como a gente falou, né, é uma correria, a mulher tem várias situações, muitas vezes no trabalho ela tem algumas dificuldades também de estar se ausentando, né? Mas está sendo muito bem facilitado isso tudo para que o exame seja realizado, né? E possa então ter essa tranquilidade aí de saber que está tudo bem, que se tá, como diz, fez o exame, está tranquila, né? É a prevenção que a gente sempre está falando, né? Que é muito mais fácil prevenir do que depois acabar tendo que correr atrás, né, de um diagnóstico ruim. Bem, vamos para o nosso patrocinador, né, e a gente já retorna. A Garbo Ambientes da Almóbile está há quase 5 anos atendendo Palmeira das Missões e região, entregando projetos exclusivos com a qualidade e garantia dos móveis da Serra Gaúcha. Mobiliário contemporâneo, aliando as principais tendências mundiais do setor para atender à sua necessidade. Transformar seu ambiente é transformar a sua vida. Garbo Ambientes da Almóbile, Avenida Independência 354, em Palmeira das Missões. Retornamos então e a gente segue aqui com a nossa convidada, Alessandra, que estamos falando sobre Outubro Rosa. Dentro destas ações, então, a gente está falando aqui do câncer de mama, mas sabemos que são várias ações que vão acontecer agora no mês de outubro, né? Então, vou deixar você discorrer aí da tua programação, o que mais vai contemplar, né? Para que a gente possa, então, estar bem informando aí esse povo que nos acompanha. Então, né? Como a Eliane falou, o Outubro Rosa ele não se restringe só às ações de prevenção ao câncer de mama, né? A gente tem um leque de ofertas à saúde da mulher e uma das ações muito importantes também que a gente realiza ao longo de todo o ano e que é indicador, né? Que a gente tem que atingir metas também enquanto profissionais de saúde, enquanto equipes de saúde, é a questão do exame preventivo, né? Do câncer de colo de útero. Então, o exame preventivo, ele é disponibilizado pelo SUS, ele é realizado em todas as nossas equipes de saúde da família, né? Ele é um exame que é coletado pelo profissional enfermeiro, né? Então, todos os nossos enfermeiros realizam esse exame. E ele é preconizado, então, né, ser realizado dos 25 aos 64 anos de idade, tá? Então, o câncer de colo de útero, ele é a terceira causa de morbidade, né, e mortalidade feminina, e ele é causado pelo vírus HPV, tá? Então, tem algumas formas, né, tem inúmeros tipos de vírus do HPV e tem algumas formas mais agressivas, né, que após o contato da mulher com esses vírus, né, que são os mais cancerígenos, ela pode desenvolver o câncer de colo de útero. E de vagina, né, de vulva ali, e até câncer de pênis. Então, o exame preventivo, né, nas mulheres,
ele é realizado, então, assim como o câncer de mama, ele tem uma periodicidade, né? Então, ele é realizado após a mulher ter 2 exames consecutivos normais, ela pode falhar até 3 anos, né, sem realizar o exame. Ele é recomendado após os 25 anos de idade, né, que é o período onde as mulheres já tiveram contato com o HPV através de relações sexuais, né, e porque ele é um câncer com progressão lenta. Então, acredita-se que antes dos 25 anos de idade, né, a taxa de incidência ela seja muito baixa, e mesmo que se tenha alguma lesão precoce após os 25 anos, né, dá tempo de realizar todas as ações preventivas. Então, se recomenda, né, de 25 a 64 anos. Então, ele também é um exame sem custo, né? A mulher vai na unidade, manifesta o interesse em realizar, né? Se tem possibilidade de agenda na unidade, o pessoal agenda. Tem casos que já dá para coletar no mesmo dia, né? Quando a mulher procura a unidade básica de saúde. Então, a gente trabalha muito a questão de busca ativa, tá? Em relação ao exame preventivo, a gente também tem, né, uma baixa procura e uma baixa adesão das mulheres ao exame, porque a gente tem que identificar mulheres novas, né? E acaba que a gente faz todos os anos das mesmas mulheres, e tem muitas mulheres que nunca realizaram o exame, e são essas mulheres, né, que a gente precisa alcançar, chegar até essas mulheres para realizar pelo menos 2 exames, né, consecutivos normais, para dar um intervalinho ali, né, para coletar os próximos. Então, a gente tem cerca de 10 mil mulheres no nosso município nessa faixa etária, e a gente está com mais de 7 mil, até anotei aqui para trazer, 7.169 mulheres com o exame não realizado, né? Então, a gente tem cerca de 30% de mulheres com o exame em dia, né? Então, é um índice muito impactante, né, nos nossos indicadores e nas nossas questões de saúde, né? Mulheres que nunca fizeram, por preconceito, por medo ou por falta de conhecimento e de acesso, né, acabam não realizando, e isso é, né, às vezes quando vão realizar lá com 50 e poucos anos, já estão com a doença num estágio muito avançado, né, já tem que passar por procedimentos mais agressivos, mais invasivos, que se tivessem sido detectados anteriormente, né, precocemente, a gente poderia evitar. E uma das ações mais importantes, então, de prevenção do câncer de colo de útero é a vacina do HPV, né? Que em conjunto a isso, né, a gente tem a oferta da vacina para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Né? Inicialmente a gente tinha a vacina, ela é quadrivalente, ela protege contra os 4 principais tipos de vírus do HPV, né, os mais cancerígenos, e inicialmente ela era uma vacina que era dividida em 2 doses, então o adolescente fazia a primeira e dali 6 meses fazia a segunda dose. Hoje, né, o Ministério da Saúde está trabalhando, né, as indústrias, os laboratórios estão trabalhando para facilitar ainda mais, né, e hoje a gente tem a vacina que ela é uma dose só. Fez uma dose, ficou imunizada. Então é muito importante, né, a conscientização dos pais, né, o auxílio dos professores, das escolas nessa campanha de vacinação. O município ganhou o selo prata, né, de amigo da vacinação, porque a gente atingiu as metas das vacinas das crianças, né, de 6 meses até 1 ano de idade, e a gente só não ganhou o selo ouro pela vacina do HPV, porque a gente nunca na história conseguiu atingir 95% da cobertura da vacinação de crianças e adolescentes, né, de 9 a 14 anos de idade. E isso se dá muito pelo preconceito, né, dos pais, enfim, da comunidade em geral em relação à vacina, que ela vai incentivar a prática sexual precoce, né, uma série de outros mitos, né, que acabam impedindo, então, que as crianças recebam a vacina. E é o que vai prevenir, né? Imagina, daqui 10 anos a gente vai ter um impacto muito positivo, porque todos esses adolescentes na vida adulta, quando iniciarem, né, a vida sexual ali, vão estar protegidos, né? Então, quanto vai melhorar os nossos indicadores e os nossos números, né? Então, as equipes de saúde nesse mês, né, aproveitando que estamos no mês da criança também,
estão indo nas escolas, estão fazendo a revisão das cadernetas de vacinação, né? E é muito importante que os pais autorizem, né? Quando a equipe chega lá e encaminha o bilhetinho, né? Para que o pai autorize a criança a receber a vacina, que eles autorizem e que encaminhem a caderneta de vacinação. Porque muitas vezes as equipes se mobilizam, vão em massa na escola, né? Se deslocam, vai 3 ou 4 profissionais e chegam lá e as crianças nem a carteirinha levaram, né? Então isso dificulta muito. E também que procurem, né, a unidade básica de saúde. Não quero fazer na escola, tenho medo, enfim, mas que vão, né, com frequência, né? Se não sabe se tem vacina atrasada, dá uma passadinha na unidade com a caderneta, o vacinador olha, algum profissional de saúde olha, já diz se tá tudo certinho, se tá faltando alguma, né? Então a vacina do HPV, ela é uma das principais ferramentas que a gente tem de prevenção do câncer de colo de útero, né? Seguido do exame, claro, que é muito importante. Mas assim, ficando bem claro que a vacina é até os 14 anos. Depois dos 14 anos não tem vacina, né? Na fase adulta, o que tem? Tem que ter o cuidado e realizar o exame para poder estar se prevenindo, né? Exatamente. Então a população precisa estar atenta, e essa medida da carteirinha na escola, seguido eu recebo um comunicado de que tal dia a equipe da saúde vai estar passando, né? Então eu tenho muito cuidado com as cadernetas dos meus filhos, levam para a escola, retorna, mãe, tem que ir tem alguma coisa atrasada. Até eu fui, faz umas 2 semanas que eu fui na unidade de saúde que eu faço, do meu bairro. Sempre sou muito bem atendida, a pessoa responsável pela vacina, até assim, às vezes a gente não tem, né, todas. Eu, por exemplo, não tenho carteira de vacina, e aí eu disse, tenho umas, eram várias, porque às vezes a gente fazia da gripe, dava uma ou outra, e aí eu disse, olha, eu preciso que você verifique quais vacinas que eu também preciso fazer, né? Então hoje é fácil, porque pelo CPF, ali pelo número do cartão do SUS, é possível consultar se você tem vacinas atrasadas ou não. Não precisa ter a carteirinha para ir até o posto, que às vezes as pessoas também acham, né? Mas eu não tenho minha carteira de vacina, como que eu vou fazer? E podem estar se informando também, né, gente? Vamos aproveitar aqui e mandar um abraço para quem está nos assistindo neste momento. Aqui temos a Fabiana da Veiga Antunes, a Marisa Bertoni, a Helena Otti, a Nara Maria, Leandro Brasil Machado e a Adriane Poça Lopes. Estão assistindo aí o nosso programa. Bem, sobre então as ações que vão ser desenvolvidas, né? Então você falou aí de outros exames também. E vão ter dias específicos, dia D, nesse calendário agora de outubro, como é que vai ser? Sim, a gente está com alguns dias, né, que a equipe da clínica de especialidades, né, onde atuam os nossos ginecologistas ali, obstetras e a enfermeira responsável pela saúde da mulher, vão estar atendendo, né, com um horário ampliado até às 20 horas, né? Elas atenderam agora dia 9, o próximo dia, então, eu acho que dia 16 e depois dia 31, né, que a gente vai estar com a clínica de especialidades aberta até às 20 horas, né, para a realização de exames e até avaliação com o ginecologista, né, para mulheres que não conseguem acessar as unidades durante o dia. E no sábado, dia 18, né, todas as nossas unidades de saúde, os ESFs, estarão abertos, né, para realizar então o dia D, que é para, né, oferta de exames, né, preventivos, solicitação de mamografia. A gente também realiza muitos exames de testes rápidos, né, de hepatites virais, sífilis, HIV, né, que são DSTs, que também, né, compõem esse núcleo de doenças, né, infecto-contagiosas que afetam a saúde da mulher e da população em geral. Então, nesse dia, a gente vai estar realizando todos esses exames, né, para além do preventivo, solicitação da mamografia, da densitometria óssea, exames de rotina, então, né, que o pessoal queira fazer, né, queira buscar as unidades para estar solicitando, então. E também, nesse dia, a gente vai agregar a campanha nacional e estadual de vacinação,
Então, nesse dia, né, vai ter oferta para todos os públicos, né, para mulheres de todas as faixas etárias, né, desde a criança até o idoso. Então, vai ser dia 18, né, durante o turno da manhã e da tarde, todos os nossos serviços de saúde estarão abertos, né. A gente vai ter uma campanha nesse dia, a gente optou por fazer todos no mesmo dia, porque às vezes a comunidade acaba se confundindo, né, uma unidade abre tal dia, a outra abre no outro dia e acaba se confundindo. Então, a gente vai fazer todos no dia 18, né, para facilitar aí a comunicação. E a gente tem a oferta, então, desses turnos estendidos, que é ali na clínica de especialidades, aqui do ladinho, né? Aqui do ladinho, aqui, né? Do ladinho, com atendimento em saúde da mulher também. E esses atendimentos precisam de agendamento ou chega e já consegue? Não, durante o mês de outubro a gente tá com portas abertas, né? A pessoa tem interesse em ir, pode ir, que ela vai ser acolhida, vai ser atendida, né? Algum profissional vai ter a sensibilidade ali de fazer o atendimento. Então, olha aí, gente, porque hoje eu sei que tem alguns, ou quem sabe todas as unidades, eu não sei, aqui eu vou, precisa ser agendado as consultas, né? Então, até às vezes dificulta, porque tem, mas claro que cada caso é um caso, né? Mas daqui a pouco é uma situação de febre, uma coisa mais séria, não tem como esperar, né? Uma semana para ser atendido, então tem como isso mudar. Mas é importante vocês saberem que então agora, no mês de outubro, a clínica de especialidade, ela está atendendo, né, durante o dia e inclusive em alguns dias com horário estendido até as 20 horas, e não precisa fazer agendamento. Então, por favor, né, vamos mudar esses dados aí de 10 mil mulheres, somente 3 mil e poucas que realizaram, né, o exame, então, do preventivo. Eu fui dar uma conferida aqui, eu falei errado, a data que eles vão abrir, eles abriram já, não é 2 noites, né, uma foi ontem, né, que o pessoal ficou ali no turno estendido, e então a próxima vai ser no dia 29, né? Então a gente vai ter ali a equipe de saúde da mulher disponível, o nosso gineco-obstetra Dr. João, né, que está atuando com nós aqui na rede, né, vai estar disponível para atendimento das mulheres, né, e realização dos exames. E o sábado do dia 18, então a gente convida toda a comunidade, né, as mulheres que têm um tempinho, que tirem um tempinho para se cuidar, né, é um ato de amor, né. Eu sempre falava para as minhas pacientes, né, que eu trabalhei 12 anos na assistência, se você não quer esperar outubro, né, a gente está sempre disponível para atendimento, mas no mês do aniversário você se dê de presente em uma consulta de rotina. A mamografia, o exame preventivo, ele pode ter um período, né, um espaço maior de tempo para ser realizado, até 3 anos, a depender do caso, mas a consulta de rotina, assim, passar por um atendimento aos olhos de um profissional de saúde, ele tem que ser anual, né? Então, a mulher vai, não se é mais recomendado o exame o autoexame, né, o autoexame de mama, porque isso acaba descartando muito a necessidade da mulher buscar um serviço de saúde. Então ela mesma faz o toque, né, não tem nenhum achado e ela substitui, né, isso pelo exame, pela orientação. Tá tudo bem, não preciso ir no posto, eu me toco ali, eu entendo que tá tudo bem. E aí ela acaba descartando, então, a possibilidade de consultar e de realizar a mamografia ou o exame preventivo. Então, a gente pede que as mulheres vão na unidade de saúde todos os anos e o profissional de saúde realize o exame clínico das mamas, que é o exame físico com palpação, com avaliação, né, da simetria, da cor, né, porque às vezes tem muitos sinais e sintomas que a gente passa despercebido, né, se a gente não tem entendimento. Então, um profissional de saúde, ele vai olhar com mais critério, né, então a gente orienta que uma vez no ano, eu dizia assim nos meus atendimentos, no mês do aniversário, no mês do aniversário você venha, faça os exames, faça uma avaliação, né, traga a mãe, a avó, os filhos junto para estar consultando, porque é tão importante, né, e o objetivo da atenção primária em saúde não é tratar a doença, né, a gente trabalha com prevenção. Com orientação, com ações educativas, né, para evitar o adoecimento. E como é difícil, né? Vamos falar um pouquinho assim da dificuldade que é do ser humano prevenir alguma coisa. Nós somos, parece que assim, educados para a gente tratar doenças,
né? Não, tá tudo bem, por que eu vou ir? Tá tudo bem, por que eu vou ir? Mas, gente, é extremamente mais fácil, é muito mais tranquilo a gente fazer essa prevenção ao longo do nosso ano, ao longo da nossa vida, do que depois a gente acabar indo para... Eu sou uma pessoa assim que nem, como diz, não gosto de me promover, mas eu sou extremamente criteriosa com os meus exames. Eu gosto de fazer anualmente o check-up, faço todos os exames, porque eu entendo que se eu não cuidar de mim, né? Se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar. Ninguém vai cuidar, exatamente. E quando nós cuidamos de nós, nós estamos cuidando de nós para que a gente possa cuidar dos outros também. Exatamente. Então, se eu estiver cuidando de mim, eu vou poder cuidar dos meus filhos com mais atenção, eu vou poder cuidar dos meus amores, como eu digo, né, que inclui todos da minha família, com muito mais atenção do que eu estar me descuidando e daqui a pouco eles, né, ter que vir cuidar de mim. Exatamente. Então, eu acho que essa mensagem eu quero deixar para vocês, né? Cuidem de vocês. Vocês, mulheres, fiquem mais atentas a vocês. Não é agora no Outubro Rosa, é todos os dias do ano. Nós, mulheres, temos eu sempre digo, mulher tem algo divino em si, né? Nós, mulheres, temos algo de especial. E isso precisa ser lembrado todos os dias por nós. É por nós que nós temos que lembrar. Não é verdade? Exatamente. A gente tem que estar querendo cuidar da gente, porque nós vamos poder cuidar dos outros, porque não adianta. Quem que cuida dentro de uma casa? É a mãe, é a esposa, né? Nós, como profissionais, nós também temos um olhar diferenciado, né? Por onde a gente anda, a gente tem um olhar diferenciado. Então, acho que a mulher, ela precisa estar, né, se atentando mais em todos os dias da sua vida. Exatamente, muito importante isso que tu falou, né, Eliane? A gente tem que estar bem para poder, né, cuidar do outro, né? E se cuidar é a melhor forma, né? Se amar, se dar de presente, né? Esse cuidado, esse tempinho, né? Essas ações são disponíveis o ano todo, mas como a gente falou agora, em outubro a gente intensifica para que a gente consiga possibilitar, né, para essas mulheres esse tempinho aí de autocuidado. E às vezes os sinais e sintomas, eles são mascarados, né? Então, como eu falei antes, um profissional de saúde vai ter mais sensibilidade para identificar, né? O câncer de mama, quando ele se manifesta, muitas vezes ele já se manifesta porque ele já está numa forma agressiva, né? Quando a mulher percebe alguma coisa é porque já está mais avançado. Então, né, como que eu vou identificar isso se não é realizando, né, uma avaliação mais criteriosa, uma mamografia, né, um ultrassom de mamas, enfim. Então, por isso que é muito importante, quando a gente já identificou algum sintoma, é porque já está mais avançado. Exatamente. Vamos lá para os nossos pessoal que está assistindo a gente aí, ó. A Fabiana da Veiga Antunes, ela deixou aqui, então, parabéns, Ali, sempre muito empenhada a ajudar nós mulheres, muito importante fazer a mamografia. Então, olha aí, ó, a Fabiana está consciente disso. Também tem aqui conosco Edu Trai, que está nos assistindo, o Rui Juarez Vilante, Suzana Soeiro também assistindo, Edith Uchoa, Clodoaldo Bonfada também, e aqui também Tiago Zambiasi, que está nos aplaudindo. Então, muito obrigada a você que está acompanhando o Em Pauta desta quinta-feira com este tema super importante, né? Um tema que faz de fato a gente refletir e reforçar tudo aquilo que a gente ouve falar, né? E que agora a gente está conseguindo constatar aqui com dados, né? Que infelizmente o pessoal não leva tão a sério, né? Vamos pegar um pouquinho pesado aqui com as mulheres, né? Elas não estão levando muito a sério a saúde em si e deixando de lado, né, gente, aquilo que está sendo ofertado, que eu acho que as ações, a gente briga tanto por política pública, né, e às vezes a gente critica o SUS, mas aí quando tem, acaba que não usa, né, aquilo que é um direito nosso.
né? Aquilo que é um direito da gente. Eu quero que você fale um pouquinho, Ali, antes a gente falou em vacina, eu queria ter perguntado. Vacinas para essa faixa de 50 a mais, o que hoje é ofertado, e daqui a pouco as pessoas também nem têm conhecimento, né, de que elas podem ir até a unidade de saúde e buscar essas vacinas. Então, a gente tem o nosso calendário dividido em calendário da criança, do adulto, né, e do idoso. Na fase adulta, né, a pessoa tem algumas vacinas que já foram contempladas lá na infância, mas que a gente sabe que a maioria perdeu a caderneta, né? Então, a gente começa todos os esquemas novamente. Então, a gente tem, né, nessa fase a hepatite B, que são 3 doses, né, que também é uma doença viral, que é através do contato de uma pessoa contaminada com a outra, né? Então, tem como se prevenir, né, através da vacina. Então, são 3 doses. Tem a vacina antitetânica, que são 3 doses iniciais, né? E após, a cada 10 anos, um reforço. Então, a gente sempre tem que estar, a cada 10 anos, realizando um reforço dessa vacina em específico, né? Que é o tétano, né? E tem a febre amarela, que é uma vacina ao longo da vida inteira, né? Então, tem algumas áreas no Brasil que são endêmicas e alguns países, né, também que são endêmicos. Então, a gente, né, quando vai viajar, principalmente, o pessoal se apavora e procura, né, o posto de saúde para estar realizando a vacina ou pegar o carimbo, enfim, para estar realizando alguma viagem, enfim. E aí tem a influenza, que é uma dose anual, né? Lá por março a gente já começa as vacinações da influenza, que a gente começa pelo público idoso e as crianças, mas que vem tendo uma redução, né, na procura. A gente teve um movimento muito forte anti-vacina e isso ficou com alguns respingos em outras vacinas, né? Começou pela do Covid e, enfim, hoje a gente tem aí algumas vacinas que a gente nunca mais alcançou a meta. Então, a vacina da influenza é uma delas. A gente percebia, né, antes, quando lançaram a vacina, as filas nas unidades de saúde, né, o dia que ia ser ofertada a vacina, tu chegava a trabalhar, era a fila que dobrava, né, a esquina, que a gente dizia. E hoje a gente tem sobrando a vacina durante todo o ano, né, a procura está baixa. As nossas equipes fazem um trabalho muito bonito e incansável, né, vão nos domicílios, né, a gente disponibiliza o carro no dia da visita, eles enchem a caixinha, né, parece que estão saindo vendendo picolé, e é para ofertar a vacina, levam nos domicílios, nos pacientes que são acamados, domiciliados, enfim. Então, a vacina da influenza, a vacina do Covid, né, que a gente entrou no calendário agora, né, da saúde da criança em alguns grupos específicos, né, da fase adulta, e são essas, né, essas do calendário adulto. Mas é uma série de outras vacinas que tem possibilidades, né, a cada caso. Por exemplo, o paciente que é portador de doença pulmonar crônica, alguma doença pulmonar ou diabetes, né, ou paciente imunodeprimido, tem a possibilidade de receber a Pneumo 23, que é uma vacina que a gente encomenda e ela vem nominalmente para aquele paciente em específico. Tá? Então, os pacientes ela não tem na rede pública. Não tem na rede para oferta para a população em geral. Mas alguns casos, né, como eu citei agora, a gente solicita pelo CRI, que é um sistema de imunobiológicos especiais, e a vacina ela vem rotulada para aquele paciente, né? Então ela recebe uma dose a cada 5 anos, que se a pessoa for adquirir pela rede privada é uma vacina cara, e é uma vacina que previne contra vários tipos de pneumonia, né? Contra 23 tipos de pneumonia, dentre eles os mais graves e os mais letais. Então ela é ofertada na rede pública e muitas vezes as pessoas não sabem, né? Então, tem uma série de possibilidades, assim, de estar recebendo. Pacientes HIV e outros recebem a vacina da hepatite A, né? Então, cada caso pode ser avaliado dentro, né, com a equipe lá na sala de vacinas, a possibilidade de estar recebendo alguma dose extra, né? Que sempre é importante. Sim. Hoje a gente está vendo aí casos de meningite, né? Surto, eu diria, alguma coisa até aqui na nossa região. Como é que está essa vacina em específico? Porque ela também é ofertada, eu também sei que meu filho fez e está em dia, ainda não atingiu meta, como é que está isso aí?
A meningite a gente tem, né, ela no 3º e no 5º mês de vida, que a gente oferece a meningo C, que protege contra a meningite C. Mas a gente tem agora na rede privada a meningo ACWY, né, que previne contra esses 4 tipos de meningite. Ela é ofertada na fase adolescência, assim, de 11 a 14 anos, se eu não me engano. E a gente tá com uma boa procura e a gente vacina muito nas escolas, né? Agora, como a gente teve esses surtos e esses casos próximos, até algumas pessoas, como profissionais de saúde, profissionais de educação, estão procurando, mas a gente ainda não teve liberação dela para outros públicos, né? Então, ela é uma vacina que é ofertada para adolescentes, mas a procura tá tranquila, né? Porque justamente são adolescentes, mas se tem a possibilidade, né, das mães também irem e aproveitar, né, esse momento, não porque agora surgiu, né, mas porque a vacina ela está disponível, né. Bem, nós já estamos nos encaminhando aí para o final e eu quero deixar você então bem à vontade para você fazer chamamento, para você colocar mais alguma questão que você acha importante, né, de a gente ressaltar, de nós chamar a atenção mais uma vez, né, para que nós tenhamos o máximo aí de mulheres procurando, né, as unidades nesse mês de outubro, que a gente possa chegar no final, né, de outubro e ter um resultado assim excelente, né, de procura, de exames realizados e de prevenção, que é o grande objetivo, né. Uhum. Então a gente intensifica o nosso convite, né? Deixa aqui as nossas unidades de portas abertas para receber todas as mulheres, né? Nesse mês e ao longo do ano também, né? Para estar se prevenindo, se amando, né? Um ato de amor, um gesto de cuidado, né? Se tá com o exame em dia, né? Faz uma consulta de rotina com algum profissional de saúde. Então, para receber alguma orientação a mais, que todo o cuidado e toda a informação, ela é bem-vinda e essencial, né, para a nossa saúde, né? Os nossos números de ausência de mamografia, né, a gente recebeu um dado bem importante semana passada, né, do pessoal do hospital aqui, que desde o mês que abriu o mamógrafo ali até o mês atual, o mês de outubro, a gente teve 98 mulheres que estiveram o exame agendado e não realizaram esse exame. Então, foram 98 vagas que a gente utilizou, que poderia ser utilizado com outras pessoas, né, que foram em vão, que as pessoas não conseguiram realizar, não foram, enfim, e não desmarcaram com antecedência na unidade. Então, é muito importante, pessoal, que quando vocês tiverem o agendamento desse exame, se não pode ir, até 24 horas antes a gente consegue desmarcar, dar esse exame para outra pessoa, né, passar para frente, ou adiar a data do exame. Então, é muito importante que quem não consiga ir naquela data, que busque a unidade de saúde e faça o reagendamento ou o cancelamento. Porque esse número é um número muito expressivo, né? 98 é um número alarmante, né? E esse exame ele pode ser ofertado para Palmeira e região. Então, vagas de outros municípios que a gente está tirando. Posterior, né, passou a data do exame, a mulher não foi realizar, ela consegue fazer o reagendamento do exame só daqui 30 dias. Então, você acaba, né, postergando 30 dias a detecção, talvez, de algum problema que você poderia detectar agora e antecipar, né, a conduta do tratamento ou, enfim, o que precisa ser feito. Então, eu deixo aqui, né, o apelo que isso, né, não ocorra com tanta frequência, que a gente consiga reduzir esse número, né, de absenteísmo e consiga ampliar, então, a nossa oferta de exames, né, de mamografia e o preventivo, né, que a gente consiga achar essas 7.000 mulheres aí que estão em algum lugar do nosso município sem realizar o exame, né, você que está escutando, que está assistindo, que nunca realizou um exame preventivo, vá até a unidade de saúde, dia 18 vai estar aberto, é um sábado, né? Aproveite, né? Coloque tudo em dia. E lembrando, né, gente, que não dói nada, né? Não dói. Ir até o posto de saúde, você é bem atendido, as meninas acolhem com tanto carinho, né? E a gente pode perceber, né, nesse mês aí que tem muita coisa legal que acontece, né? Por trás aí das ações que elas pensam com carinho, que o pessoal elabora. Então, faça isso por você, né? É o que eu quero dizer hoje, é isso. Faça por você, né? Porque ninguém vai fazer, né, gente? Ninguém vai fazer.
Alessandra, muito obrigada pela tua participação, nossa, as informações valiosíssimas que você trouxe aqui pra gente. Foi um programa maravilhoso. Com certeza, quem assistiu, né? E aí a gente tem aqui várias que entraram agora. Tem a Suzane Soeiro, também a Kemelin, que estão nos assistindo, além daqueles que a gente já tinha falado antes. Agradeço vocês que estiveram ao vivo aí conosco. Quem vai chegar depois para assistir também, né? É sempre muito bem-vinda aí no nosso Em Pauta. Obrigada mais uma vez e vai estar sempre à disposição o espaço aqui quando tu tiveres alguma coisa para trazer para nós. É sempre muito bem-vinda. Obrigada, Eliane. Eu que agradeço a oportunidade, né, de utilizar esse espaço público para trazer informações e fazer esses chamamentos, né, para as nossas mulheres e população em geral. Também me coloco à disposição, a secretaria também à disposição, né, da tribuna, né, para que vocês precisarem, a gente sempre poder ajudar e colaborar com alguma informação. Isso aí, muito obrigada então a você que esteve aí com a gente, uma boa noite, né, um bom finalzinho de quinta-feira e até a próxima quinta, então, dia 16, a gente tem Em Pauta também com olha, gente, um tema aí muito legal. Até lá!